Bom dia a todos, cada um de vocês, neste nosso culto, no 12º domingo após Pentecostes. Dizemos, aleluia, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, membros de sua família, e como um edifício estão edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. E a pedra fundamental desta edificação é o próprio Jesus Cristo. Aleluia! Saber quem é Jesus é a pergunta de mais de $1 bilhão. Na verdade, é a pergunta essencial para nossas vidas. Não apenas ter uma opinião acerca de quem é o Cristo, mas saber que este Jesus é o nosso profeta, sacerdote, rei e salvador. Na presença dele e em nome dele, nós damos início a esse culto, nos colocamos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero prostrado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já embaixo do Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Nós convidamos para que, com humildade e confiança, abramos nosso coração ao Senhor e busquemos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, eu, um pobre pecador, reconheço a miséria e a culpa pelos meus pecados. E diante de Ti, me confesso culpado por cada um deles. Pecado, Senhor, que cometi por pensamentos, por palavras, por coisas que fiz e outras tantas que deixei de fazer. Reconheço em Tua palavra a Tua justiça e, por amor de Jesus Cristo, suplico o Teu perdão. Acolha a minha vida e limpa-me de todo pecado. Renova em mim o desejo fiel e verdadeiro de Te servir com os dons que me concedes, por graça, por bondade e pela força que persiste até o dia derradeiro, por Teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, meu amado Redentor. Amém. Muito amados do Senhor, diante de Cristo eu pergunto se esta também é a vossa sincera confissão. Reconhecendo os vossos pecados, confiam no perdão suficiente através de Cristo Jesus
e desejam por meio dele viver uma nova vida de reconciliação e força pelo poder e auxílio do Espírito Santo? Se assim é, então digam: sim, desejo pela graça de Deus. Sim, desejo pela graça de Deus. Em virtude desta vossa confissão, eu como pastor e vosso irmão chamado e ordenado, partilho com cada um de vocês da graça do presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Digo: os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo de número 138, faremos a leitura de maneira responsiva. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. E eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Amém. Nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus. Nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. E fielmente seguir o caminho que leva à vida eterna. Através desse mesmo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Senhor, cantar queremos, por quanto não há nenhum
palavras de consolo para Jerusalém. O Senhor Deus diz: escutem, os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como um jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos, nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu lá em cima, olhem para a terra aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Até aqui a leitura no Antigo Testamento, onde lemos assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos.
Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui a leitura da epístola. Cantamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Cantamos. O Santo Evangelho gostei de ouvir, falou do passado, presente, por vir. O Espírito Santo me faz viver, alegre
Pai, Filho e Espírito Santo, acompanhe a cada um de nós na meditação do texto há pouco escutado e acompanhado do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Neste texto, o encontro, a confissão de Pedro, está com as palavras do versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Nós temos palavras que sustentam, servem de fundamento, não apenas neste texto, mas outros textos paralelos, acerca do ofício das chaves. Mas entendendo um pouquinho esse texto, essa fala de Jesus e o momento em que ela acontece, nós voltamos para o texto do Evangelho. Na semana passada nós vimos que Jesus sai da região da Judéia para fora, ao norte, região mais noroeste da Palestina, para as cidades de Tiro e Sidom. E nós ouvimos e meditamos na última semana sobre surpresas que o Espírito Santo promove pelo milagre da fé. Uma mulher aparentemente desconhecida recebe um elogio de Jesus. Grande é a tua fé. Os discípulos que caminharam com Jesus durante muito tempo. Na semana anterior, nós havíamos meditado no capítulo 14 que eles ouviram de Jesus, homens de pequena fé. O próprio apóstolo Pedro recebeu essa palavra do Senhor Jesus quando ele duvidou e começou a afundar quando caminhava sobre as águas. No texto de hoje, Jesus continua nessa jornada com os seus discípulos, agora um pouco mais a leste, ainda na região dos gentios, na cidade chamada de Cesareia de Filipe. Ali, Jesus inicia o discurso registrado por Mateus acerca da opinião pública que as pessoas tinham a respeito dele. Quem as pessoas acham que eu sou? Embora essa pergunta já tenha sua resposta bíblica, se nós promovermos esta enquete ainda hoje, certamente ouviremos muitas opiniões convergentes, divergentes, similares e outras muito pitorescas acerca de quem é Jesus. Qual a importância dessa pergunta? Faz diferença termos opiniões acerca de quem é Jesus? Ele muda a sua essência? Não. Então, de certa maneira, Jesus não depende da opinião das pessoas para ser e permanecer quem ele de fato é. Agora, faz diferença para nós ou para as pessoas uma opinião ou um conhecimento acertado sobre quem é Jesus, sobre a sua identidade? Isso sim faz toda a diferença. Por isso, Jesus, preocupado com a opinião pública, embora diante dos seus discípulos a resposta apareça: tu és Elias, alguns dizem. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és João Batista ou algum outro profeta. Apenas para olharmos um pouquinho essa relação, todas as pessoas citadas e apontadas para o povo sobre quem Jesus, sobre a identidade de Jesus, são pessoas que já haviam morrido. Então, de certa maneira, estava disseminado na opinião popular
de que Jesus poderia ser a reencarnação de alguns dos profetas antigos, ou até mesmo mais recente, como nós ouvimos há 2 capítulos atrás, acerca de João Batista. O próprio rei Herodes Agripa acreditava que Jesus era João. E é possível entendermos até certo ponto esta dúvida, porque ambos eram primos. De certa maneira, tinham os traços genéticos, aparência física, alguma semelhança. Mas o fato, estimados irmãos, é que essa cultura acerca de um Cristo como reencarnação de profetas ainda hoje está presente em nossa sociedade. De olhar para Cristo como um espírito evoluído, como aquele que precisamos observar e tentar de todos os modos e esforços copiá-lo, a fim de que seja então nosso guia e modelo para alcançarmos a nossa perfeição. No Brasil, embora não tenha sido o país fundador do Espiritismo, é ou se não o maior expoente dessa ideologia, dessa religião, que olha e faz uso da Escritura Sagrada para afirmar coisas e propor uma identidade da qual Cristo não se reconhece. Jesus Cristo não se reconhece como reencarnação de qualquer um dos profetas antigos, embora ele mesmo seja o profeta, que diferente dos demais que falavam acerca das promessas de Deus, Jesus Cristo não apenas fala, mas ele mesmo cumpre toda a promessa, a profecia acerca da salvação e da reconciliação entre Deus e a humanidade, entre Deus e toda a sua criação. Jesus Cristo também é considerado por alguns como um grande sábio. Jesus Cristo é trazido, portanto, como um mediador, um sábio entendido sobre os mistérios de Deus e a necessidade dos seres humanos. Talvez alguns até o confundam com um dos sacerdotes. E de fato, Jesus Cristo foi sacerdote, embora nunca tivesse ocupado ou realizado um ofício sacerdotal no Templo de Jerusalém. É a própria Escritura que aponta Jesus como o sacerdote dos sacerdotes. Porque os sacerdotes no Antigo Testamento, toda a tradição judaica, precisavam não apenas apresentar os sacrifícios pelo povo, mas realizar sacrifícios por eles mesmos. E nos diz o autor da carta aos Hebreus, Jesus Cristo se destaca porque ele é ao mesmo tempo aquele que apresenta a nossa vida diante do Senhor, e ele mesmo é o sacrifício. Sacrifício perfeito, que não precisa mais ser replicado, repetido. O sacrifício que Deus aceitou de uma vez por todas e, portanto, ocupa também em sua jornada e missão esse ofício sacerdotal. O apóstolo Pedro, nessa fala, nessa confissão, afirma que Jesus é o Messias, o ungido. Como ungido, no Antigo Testamento, a tradição apontava para pessoas escolhidas por Deus para ofícios especiais. Tanto o ofício profético, como aconteceu com Samuel e outros profetas, como o ofício sacerdotal, como aconteceu com Arão e todos os seus descendentes. Também eram ungidos com óleo, um sinal da escolha de Deus, os reis, como aconteceu com Saul, com Davi, Salomão e os reis de Israel. Jesus Cristo é rei.
embora entre os homens não tivesse assentado em nenhum trono. Antes, pelo contrário, rejeitou os tronos que lhe foram propostos pelos homens, rejeitou os poderes e autoridades que lhe foram propostos enquanto esteve caminhando aqui, porque a sua autoridade e a sua majestade nunca lhe foram tiradas. Antes, pelo contrário, por ser rei e por amor de cada um de nós, ele desceu do seu trono e da sua majestade em nosso benefício. E com sua morte, morte de cruz, cumpriu aquilo que nenhum rei se põe a fazer. Reis com autoridades dominam também as leis e muitas vezes as manipulam a seu próprio interesse. Jesus Cristo conhece a lei de maneira perfeita e plena, pois ele mesmo esteve na fundação do mundo quando as leis foram estabelecidas. E este Cristo, esse Rei Jesus, submeteu-se à lei e assumiu o castigo sobre os seus ombros, o castigo que, como diz a palavra do Senhor, hoje nos traz a paz. É por causa da paz que Cristo Jesus conquistou para todos nós, que ele foi aceito diante do Pai e está assentado agora em glória eterna, nos céus, na terra e no mundo dos mortos, de maneira que toda a autoridade lhe está submissa, e no dia derradeiro dará o seu brado, para que todos aqueles que o conhecem ou que o desconhecem terão que ajoelhar-se diante da sua majestade. Estimados irmãos e irmãs, essa palavra do apóstolo Pedro é uma palavra profunda, uma palavra de grande alegria. E essa alegria que o Senhor Jesus faz questão de esclarecer ao nosso falante, a Pedro. Pedro, feliz és tu, porque a verdade que agora acabaste de confessar não veio a ti por meio de conhecimento e sabedoria humana, mas foi dada a ti pelo poder do próprio Deus. Estimados irmãos, um aspecto interessante nessa semana, observando esse texto, são quanto às palavras de Jesus no final, no versículo 20, em que ele diz: Jesus ordenou aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias. Há uma pergunta muito séria nesse ponto. Se Jesus é o Messias e ele precisa ser conhecido e não confundido, por que então ele ordena aos seus discípulos que não contassem a ninguém acerca desta verdade? Algumas opiniões, eu tinha a minha opinião, que era em função da caminhada de Jesus ainda enquanto no seu estado de humilhação, não tornar público a sua majestade divina. Mas pesquisando, ouvindo alguns outros pastores e que já haviam escrito esse sermão, penso e acabo concordando, trazendo a opinião deles de que a ordem de Jesus está muito mais relacionada ao que vem na sequência, em que ao falar, não apenas quem ele é, mas o que ele deveria fazer pela pessoa que é, não estavam prontos para compreender, nem Pedro, nem muitos dos discípulos. Porque é interessante que o próprio Pedro, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus bate palmas. Parabéns, Pedro. O Espírito Santo te revelou essa verdade. Parabéns, Pedro, porque a sabedoria que agora confessas lhe foi dada do alto. Conhecer Jesus Cristo não pode ser um mero exercício da faculdade do pensamento e da lógica humana. Opiniões aproximadas de suas características, de sua influência, de sua autoridade e poderes sobrenaturais, isso pode ser visto e até mesmo interpretado
pelas pessoas, mas conhecer a sua verdadeira identidade. Isso apenas pode ser dado pelo poder do Espírito Santo. E saber quem é Jesus implica também em confiar no seu ofício, na sua obra e o que ele promete a partir dela. A saber que esse Cristo precisou vir e sofrer como nosso substituto para pagar pelos nossos pecados, reconciliar a nossa situação de condenados diante de Deus. E isso Pedro não estava preparado para assimilar. E isso nenhum dos discípulos estavam preparados para assimilar, tanto que ao falar sobre os sofrimentos e sua caminhada para Jerusalém, da sua paixão e morte, eles imediatamente querem calar Jesus. O nosso Cristo, o Cristo que esperamos, não é um Cristo que passa pela derrota, não é um Cristo que passa pela cruz. É um Cristo de vitória, é um Cristo de conquista, é um Cristo vitoriano. Estimados irmãos, a verdadeira paz que conforta os nossos corações precisa passar pela cruz. O verdadeiro discipulado que confirma a presença do Senhor com cada um de nós precisa também passar pela cruz. O reformador Martinho Lutero, olhando para este texto, para essa situação, fala, portanto, na doutrina do batismo como uma prática diária, em que nós precisamos mortificar a velha natureza. O próprio apóstolo Pedro, embora trouxesse palavras que manifestam a presença do Espírito Santo, ainda permanecia em confusão por causa da sua natureza humana. Assim também diz o apóstolo Paulo: pois o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. De modo que dentro de cada um de nós existe essa velha natureza que milita contra as obras do Espírito e tenta confundir-nos, plantando em nós orgulho louco e dúvida e descrédito acerca da obra salvadora de Cristo Jesus. Portanto, a cada dia precisamos reafirmar a nossa adoção e a nova identidade que temos dada por Deus. Não a opinião de Deus acerca de nós, mas uma verdadeira identidade. Por causa do santo batismo que recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos agora reconhecidos como filhos, filhas e herdeiros por meio de Cristo de uma herança que não se perde, de uma paz que não pode ser furtada. Essa é a verdade que o Senhor Jesus diz para Pedro. E darei o poder, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Nós, irmãos, ouvindo alguns colegas que escreveram acerca desse texto, uma prática que eu venho comentando já há algum tempo. A nossa igreja, a Igreja Luterana, as igrejas históricas, trazem e mantêm na sua ordem de culto um momento muito sério e especial: a confissão e a absolução. Não apenas como um rito litúrgico, uma prática repetitiva e não refletida, mas como uma posição verdadeira, autêntica de cada um de nós, não diante de um homem, mas diante do sagrado, diante do altar do Senhor, onde Ele se faz presente pelo poder da sua palavra. E diz a cada um de nós que com sinceridade no coração confessa a sua luta e a sua fraqueza, para que diante dele possam receber e ouvir: os teus pecados estão perdoados.
pela correria, muitas vezes, da vida moderna, nós temos perdido ou considerado talvez algo de menor valor a confissão e a absolvição auricular. Sentar com o seu pastor, sentar com o seu confessor, dizia Lutero. Não que esse confessor necessite ser exatamente o sacerdote, mas que seja alguém com uma fé sincera e que, em nome de Jesus Cristo e pelo poder que Cristo entrega à igreja, exerça com fidelidade esta função de escuta e de absolvição. Muitas vezes, por não buscarmos ou por causa de um pensamento equivocado, as pessoas têm deixado de procurar essa verdadeira absolvição na igreja e têm buscado limpar, tirar todo o peso e culpa de suas mentes e de suas almas em consultórios psicológicos, psiquiátricos. A ciência tem o seu valor? Tem. O conhecimento, as técnicas têm a sua função? Tem. Mas verdadeira paz, verdadeiro conforto espiritual, a paz mais profunda que nenhuma psicoterapia é capaz de fazer, ela é concedida pelo próprio Senhor, diante do altar. E essa é a autoridade, o poder especial que o próprio Jesus entrega para a sua igreja. Entrega para nós, como pastores, para cada um dos membros. Não como uma obrigação, como lei. Eu tenho que confessar ao pastor a minha vida, os meus pecados. Já em nossas confissões, Felipe Melanchthon escreve que se nós buscarmos confessar os nossos pecados, jamais conseguiríamos chegar ao entendimento ou eximir ou chegar ao final de todos eles. Porque há pecados que são conscientes, mas outros pecados que não estão conscientes e nem por isso deixam de ser graves. Uma prática na Igreja Católica, na Igreja Medieval, era que todas as pessoas, pelo menos uma vez por ano, precisavam passar diante do sacerdote e fazer a lista dos seus pecados e receber da voz do confessor, do sacerdote, uma palavra de penitência. Nós entendemos, por outro lado, que na verdade a confissão de pecados é um privilégio da igreja. Eu tenho um lugar, eu tenho alguém que pode, em nome de Cristo Jesus, ouvir os meus pecados, ouvir as minhas angústias e temores. E essa pessoa pode dizer a mim, em nome de Cristo, que a minha dívida está quitada. A igreja, portanto, aos pastores, à liderança, a esse sim, sobre cada um de nós, pesa o dever de não se eximir dessa responsabilidade de escuta, de atenção e de verdadeira administração responsável deste presente dado por Deus, de absolver os que estão verdadeiramente arrependidos e de reter o perdão e anunciar o juízo àqueles que menosprezam ou consideram de segundo valor o presente da salvação dado por Cristo. Estimados irmãos, a administração desta sabedoria, deste poder, também não vem a nós por conhecimento humano. E talvez esta seja uma das grandes dificuldades que a igreja cristã enfrenta acerca do bom uso da absolvição, da confissão auricular,
da confissão e absolvição individual. Porque talvez vejamos um crescimento absurdo da ciência nos consultórios psicológicos, e talvez pensemos que nós, como pastores, ou que a igreja não tem ou não deva mais ocupar essa função e ofício. Mas apesar de tudo que talvez a ciência tente nos induzir, é necessário e primordial que, como igreja, assumamos sim o nosso lugar de fala e de manifestação da vontade de Deus no mundo. E confessemos a necessidade de buscar em Cristo não apenas um guia, não apenas um grande sábio, mas o verdadeiro Salvador de nossas almas, em quem temos a verdadeira absolvição e a alegria e a autoridade de bradar perante o mundo e perante o próprio inferno de que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus e ninguém pode nos arrancar dos braços do Pai. Esse é o lugar, essa é a sabedoria, esta é a autoridade que o Senhor Jesus comunicou aos seus discípulos. Hoje, revelada a cada um de nós pelo mesmo Espírito que ali também manifestou a Pedro esta verdade tão singular: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E continuar, estimados irmãos, comunicando essa verdade salvadora de maneira coletiva ou individual a cada um que no seu desespero e na sua trajetória busca, batendo de porta em porta, sem encontrar a verdadeira paz. Em Cristo Jesus, nós temos esse poder e esse ofício. Sigamos em frente, como pastor, como membros, cada um de nós em nosso ofício. Apontemos os olhos do mundo em suas opiniões distorcidas para o verdadeiro Senhor e Salvador, aquele que criou o mundo, que o sustenta e com a sua própria vida reconciliou a cada um de nós com o Pai eterno. Assim seja, agora e para sempre. Amém. Nos coloquemos de pé. E a paz de nosso Deus, que extrapola a nossa sabedoria e consciência humanas, guarde e preserve a nossa vida nesta jornada por Cristo nosso Salvador. Amém. Canta. Ó Deus, o coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim do teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e mantém-me de espírito voluntariamente. Durante esse hino, nós convidamos aqueles que estão preparados a trazerem individualmente, cada um por vez, trazer a sua oferta até o altar. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Todo
As nossas ofertas são uma expressão da nossa fé, da nossa gratidão ao nosso Deus. Como diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas 29, tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Como bons gestores, administradores da multiforme graça que o Senhor nos dá, seja pelo corpo, pela saúde, tudo que lembramos e pedimos e agradecemos na quarta petição, o pão de cada dia, o que nos dá condições para termos uma vida suficientemente boa. Tudo isso nós agradecemos a Deus. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todos os homens, nós te agradecemos, ó Pai, de coração, porque derramaste bênçãos inúmeras em nossas vidas, sem que nós a mereçamos. Te louvamos de modo muito especial por teres preservado e mantido entre nós a tua palavra salvadora e concedido a cada um de nós a oportunidade de discernimento, de não confundir-te, Jesus Cristo, com qualquer outra pessoa, mas ver em ti o verdadeiro Deus, homem, nosso Salvador. Porque em tuas mãos está a alegria e a verdadeira paz que nossas almas anseiam. Tu és o verdadeiro Deus, nosso Salvador, que conquistou por cada um de nós um lugar na vida eterna. Nós te louvamos porque através da tua palavra ouvimos hoje e fomos reafirmados de que somos parte da tua família, de que os nossos pecados estão lançados no poço do esquecimento e que nunca, jamais nos servirão de acusação diante do Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque continuas sustentando a cada um de nós, a tua igreja, com os teus sacramentos, permitindo compartilharmos o milagre da salvação através do batismo para adultos e crianças, permitindo compartilharmos e sermos sustentados pelo sacramento da Santa Ceia, e assim também acolhidos em tua mesa, recebermos o alimento não apenas para o corpo, mas também para a nossa alma, nosso espírito. Senhor, envia, nós te pedimos, trabalhadores fiéis à tua seara, pastores, líderes, evangelistas, professores. Te agradecemos, Senhor, pela direção e a eleição do novo diretor no Seminário Concórdia. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que concedas que a tua graça e o teu amor estejam presentes em todas as nações da terra, neste tempo de pandemia, neste tempo, Senhor, de profundas dúvidas. Nós pedimos o cuidado, nós pedimos, Senhor, sabedoria no discernimento de decisões, de recursos, para que sejam auxiliadas as pessoas carentes, desprovidas de informação e também, Senhor, de recursos médicos e clínicos. Conceda, Pai, que nós não sejamos vítimas e nem manipulados por desinformações. Dá-nos sempre, Senhor Deus, a clareza, não segundo os interesses dos homens, mas segundo a tua santa vontade, de promover a paz, de promover a comunhão entre as pessoas que estão neste mundo, neste vale de sofrimentos. Senhor Deus, nós pedimos, defenda-nos de toda calamidade proveniente de inundações, de incêndios. Temos visto, ó Pai querido, pelo mundo, pelo Brasil, queimadas, incêndios muitas vezes incontrolados. Temos visto, Senhor, manifestações da natureza, como inundações, como friagens absurdas. Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas e pedimos, tem misericórdia de cada um de nós. Guarda-nos neste tempo de friagem. Conceda-nos, Senhor, condições para auxiliar aqueles que não têm um abrigo. Conceda-nos, Senhor, também um espírito voluntário para dar apoio
aqueles que carecem do teu cuidado e que se aproximam de ti quando se aproximam de nós. Senhor Deus e Pai, nós colocamos em tuas mãos nossos vovôs e vovós, membros dessa congregação, especialmente, Senhor, aqueles que fazem parte de grupos de risco, que estão em tratamento de saúde, Senhor Deus, para livrar-se de enfermidades crônicas. Proteja-os, ó Senhor. Dê-lhes a cura, o restabelecimento da saúde. Livra-lhes dos espinhos da carne. Conceda-lhes sempre a sua graça. Senhor, nós entregamos em tuas mãos a vida da Irene, do Alberto, do Levi, do Ian, do pequeno Levi, Senhor, que sofreu queimaduras sérias. Outros pedidos que temos, ó Pai, de pessoas que não estão aqui presencialmente, mas que pelo poder do Teu Espírito se tornam um conosco, parte do Teu corpo, e que também, através dos seus pedidos, pedem a Tua acolhida nos céus. Atende, Senhor, por Tua misericórdia, as nossas orações. Te damos graças, porque és bondoso, porque em muitos casos temos visto a Tua mão poderosa agindo através de pessoas ou de maneira imediata, de maneira direta, curando, livrando de perigos, guardando a vida, protegendo e mantendo unidas as famílias. Pai, de modo especial, te agradecemos também pelos aniversariantes, o Jadir, ao meu irmão Eduardo e outros irmãos e irmãs, Pai querido, que Tu conheces bem melhor que nós e que completaram e completam o aniversário nesta semana. Seja com cada um deles, Senhor, e conceda-lhes não apenas vigor físico, mas também sabedoria em suas decisões importantes, necessárias. A cada um desses, Senhor Deus, que chamados por Ti precisam manifestar-se como Tuas testemunhas, defendendo a verdade, não sendo coniventes com os erros, mas apontando, Senhor, em Ti, fonte de sabedoria, de perdão e de restauração. Por Cristo nosso Senhor, que nos tem sustentado, nós damos graças e louvor e em Tua mesa apresentamos nossas ofertas. Nossas vidas como um sacrifício agradável aos Teus olhos. Usa, Senhor, a cada um de nós, com o nosso tempo, com os nossos dons, com os recursos que colocas em nossas mãos, para tudo o que fizermos, seja pouco ou seja muito aos olhos dos homens, seja, Senhor, sempre útil e importante para os Teus propósitos. É o que cremos. É assim que nos colocamos em Tuas mãos e por Tua providência aguardamos, confiando, Senhor, que em tudo és fiel, assim como também nos ensinas, como Teus filhos e herdeiros, a orar como uma santa igreja pelas palavras de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Ser, confie que por sua dor ele te limpou. Meu ser, confie em sua salvação. Jesus Cristo é olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para Ó Senhor, Santo Pai, somos gratos a Ti por todas as dádivas e bênçãos que tens derramado sobre nossas vidas. E por essa ceia que aqui recebemos, reconfortar nosso espírito e fazer com que em nós a fé seja fortalecida na Tua presença. Conceda-nos por Tua bondade que também em nós esteja presente o amor verdadeiro, que vai ao encontro daqueles que sofrem, e que possamos em Teu nome e com a Tua autoridade estender paz, perdão aos que estão longe, bem como, Senhor, anunciar a boa nova que repousa somente em Cristo nosso Salvador. Por Ele, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, único Deus para todo sempre, nós pedimos e em alegria agradecemos. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém.
guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando os seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz.